Eu gostaria que você recebesse esse homem de Deus aplaudindo ao Senhor, bem forte, é isso, com gratidão, e que você tivesse assim, seus ouvidos atentos para receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Gratidão a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez ter a honra, o privilégio e também a responsabilidade de poder subir num altar e ser boca dele para falar com vocês. Eu estive aqui há 2 meses, pastor, 3 meses, 2 meses, quase 3 meses atrás. Falei pouco essa semana até com o pastor, né? Falamos bem pouco essa semana, uma semana corrida. Então eu não sei o que está se passando com você. Tive mais contato com o Andrezinho, que esteve também na minha casa, mas não lembro de ter contato com vocês, nem pelas redes sociais. Mas o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. E Ele comunicou algo no meu coração. Eu tenho certeza, tenho convicção de que eu trago da parte de Deus uma palavra para o teu coração. Uma palavra que vem direto do trono de Deus para a sua vida. Gratidão mais uma vez pela vida do pastor Rubens, da sua esposa, né? Um amigo que Deus nos presenteou, essa conexão que eu fiz com ele, tem abençoado muito a minha vida com conselhos, com os feedbacks. Eu creio que essa amizade vai só se fortalecer cada vez mais. Essa igreja linda, essa igreja maravilhosa, que Deus realmente nesse ano de 2018 seja um ano, três palavrinhas que vão virar rotina no ano de 2018 para vocês, tá bom? Diga comigo: abundância, extraordinário e fenomenológico. Menos pessoas falaram, né? Não é língua estranha, gente. Fenomenológico. Esse é o ano de 2018 para a vida dessa igreja, tá bom? Em nome de Jesus. Gratidão pela vida da minha esposa, né? Pastora Silvana, que nos acompanha. A Raquelzinha, que está no ventre, 6 para 7 meses, né? Está marcado para nascer no mês de abril. E a Isabelle está aqui, né? Essa princesa do Senhor que completou 11 anos amanhã, né? Completa 11 anos. É que ela fez a festa dela antecipada, né? Então eu estou meio perdido. Que Deus abençoe o Lucas e a Juliana, sua esposa, que nos acompanham nessa noite. Amados, antes de ler o texto aqui, eu trouxe alguns livros, trouxe poucos livros aqui. Meu primeiro livro que eu escrevi, O Inabalável Caráter de José. Quem é você quando ninguém está por perto, tá? Depois, R$10, se você puder abençoar a minha vida, abençoar o meu ministério, você passa lá no fundo, com a permissão do pastor, é claro, e pode abençoar nossas vidas. Eu tenho certeza que você também será abençoado. Por favor, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Irmãos, a primeira vez que eu vim aqui foi complicado porque o pastor Arão veio comigo, né? E ele sentou aqui na primeira fileira e ficava me olhando. E pregar com o pastor Arão sentado olhando não é nada fácil, né? Aí falei, tranquilo, qualquer dia eu volto sem ele. Hoje eu voltei sem ele, mas confesso que eu estou com o mesmo sentimento, porque o pastor Rubens esteve lá na minha igreja pregando. Eu não imaginava, né, quanto Deus usava ele pregando. A igreja ficou apaixonada por ele, né, pela ministração que ele fez lá. Então eu volto nas mesmas condições aqui hoje. Que Deus tenha misericórdia de mim nessa noite. E vocês estão rindo porque não é vocês que estão aqui, tá? Gênesis capítulo 37, versos 6 e 7. Quem achou, diga amém. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava. Diga comigo, levantava. Amém. E também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam. Diga comigo, inclinavam ao meu molho.
Amém? Amados, esse texto fala de um personagem bíblico por nome de José. Ele é o tipo mais perfeito de Cristo no Antigo Testamento. Eu até queria me chamar José, né? Porque a minha esposa me chama de José porque eu sou um sonhador. É um dos personagens bíblicos que eu mais gosto, que eu mais leio, que eu mais me identifico. Até por isso, o meu primeiro livro eu decidi escrever sobre esse personagem bíblico. O texto em que nós lemos agora, José está relatando, falando de um sonho. A Bíblia fala de 2 sonhos que ele teve. Eu acredito que ele teve muitos outros, mas a Bíblia não registra. Ele teve 2 sonhos, esse que nós lemos, e um outro sonho em que ele sonha com o sol, a lua e 11 estrelas se dobrando e se curvando diante dele. Mas hoje em especial vamos falar deste sonho aqui, desse primeiro sonho em que ele comunica, em que ele fala com os irmãos. José, os irmãos tinham problema com ele, mas ele não tinha problema com os irmãos. Os irmãos eram inimigos dele, mas ele não era inimigo dos irmãos. Os irmãos não gostavam dele, mas ele continuava gostando dos irmãos. Os irmãos não gostavam dos sonhos dele, mas nem por isso ele deixava de sonhar. Ele continuava sonhando. Porque tem gente que é assim, né? Porque alguém não gosta do que você faz, você para de fazer, só porque alguém não gosta. Alguém não gosta da sua voz, do seu jeito de falar, do seu jeito de agir. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu. Então continue fazendo o que você está fazendo, tá bom? Ainda que alguns não se agradem do que você está fazendo, da sua voz. Eu, quando comecei a pregar, a ministrar, muitas pessoas se levantaram para dizer que eu nunca chegaria a lugar nenhum. Não tenho voz de pregador, não tenho jeito de pregador, mas Deus me escolheu e eu continuo fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Então José conta o sonho para os irmãos. Ele continua sonhando. E ele comunica esse sonho para os irmãos. Ele chama os irmãos. A oportunidade que José tinha, pastor Rubens, de contar os sonhos, é quando ele sentava na mesa. Porque quando estava só ele e os irmãos não queriam ouvi-lo. Mas quando chegava na mesa, porque o povo judeu tem essa característica de sentar na mesa, né? Que nós brasileiros, muitos já perderam, né? Às vezes o pai almoça na sala, a mãe na cozinha e o filho almoça, janta lá no quarto. Precisamos voltar à unidade da mesa. Mesa fala de comunhão, mesa fala de intimidade. Então Jacó reunia os filhos, mesmo casados, ele reunia os filhos para almoçar ou para tomar um café. Esse era o momento que José tinha para falar, né? Quando estava perto do pai, ele tinha essa liberdade de comunicar, de falar com os irmãos. A Bíblia diz que os irmãos o odiavam por causa dos seus sonhos, mas que Jacó guardava isso no seu coração. Porque os irmãos não entendiam de sonhos, porque não eram sonhadores. Mas Jacó, sendo também um grande sonhador, ele sabia o que estava no coração do filho, e ele sabia que Deus era poderoso para realizar os sonhos de José, do seu filho. Então ele guardava no seu coração. Mas esse dia aqui José comunica os irmãos dizendo: olha, estávamos no campo trabalhando, e eis que o meu molho de trigo, ele se levantava. Você concorda comigo? Se o molho de José se levantava, é porque ele estava deitado. Então ele diz: olha, no sonho, na visão que Deus me deu, o meu molho está se levantando. E isso me faz entender que se está se levantando é porque ele estava deitado. E ele diz: e o molho de vocês estava se inclinando, ou seja, estava descendo, estava deitando. Se estava se inclinando, se estava se deitando, é porque estava de pé. Então nesse sonho aqui, Deus está mostrando para José a sua trajetória, tudo o que ele vai passar, tudo o que ele vai vivenciar. Embora José não tenha entendido isso, mas dentro desses 2 versículos, eu encontrei toda a trajetória de José, da cova
até o palácio. E é essa história que eu quero contar e comunicar ao teu coração nessa noite. Amém? Diga comigo assim, ó: o ano de 2018 será o ano em que o meu molho de trigo ficará em pé. Amém? Quem recebe essa palavra? E eu ali sentado com o versículo no coração, e o pastor Rubens vem aqui e confirma algo que eu vou falar no final para vocês, tá bom? Amados, aqui está contando a história de José. Quando que o molho de José começa a se deitar? O molho de José começa a se deitar quando ele comunica o sonho para os irmãos, e os irmãos decidem vender ele para uma caravana de ismaelitas. O pai pede para ele levar comida para os irmãos, saber como eles estão, e ele vai, obediente, ele vai até os irmãos, levando comida, levando alimento, preparando algo para alegrar os irmãos. E quando os irmãos o enxergam de longe, ele tinha uma túnica colorida, José tinha uma túnica colorida, confeccionada pelo próprio pai. Então quando os irmãos o enxergam de longe, eles dizem: lá vem o sonhador mor, ou seja, lá vem o sonhador maior, lá vem o grande sonhador, lá vem o maior do sonhador. De longe eles identificam uma túnica colorida, e eles sabem que é José que está vindo ao encontro deles. E antes que José chegasse perto deles, eles tramaram a morte de José. Eles disseram: vamos matá-lo e vamos ver o que será dos seus sonhos. Ou seja, vamos acabar com a vida dele, vamos acabar com os sonhos dele, vamos acabar com os projetos dele, e vamos ver, vamos tirar o José de cena. José chega trazendo alimento, trazendo uma mensagem do pai, e eles o recebem arrancando a sua túnica e o jogando em uma cova ou numa cisterna vazia. Eles pegam o sangue de bode, que é o sangue mais parecido ou mais semelhante com o sangue humano, eles mancham a túnica de sangue, rasgam a túnica e pedem para um mensageiro levar para o pai, porque esse tipo de pessoa não tem coragem de fazer as coisas na frente. Ele sempre arruma alguém para fazer, ele sempre arruma alguém para enviar. Então eles pegam a túnica colorida, não tem coragem de ir até o pai levar a túnica, e mandam um mensageiro levar a túnica. O pai Jacó, já de idade, quando pega a túnica nas mãos, rasgada, ensanguentada, não precisaram falar mais nada, só disseram o seguinte: olha, essa túnica não seria do seu filho? Ele pega a túnica nas mãos, ele mesmo que confeccionou a túnica, ele olha cheia de sangue, e ele chega à conclusão de que o filho estava morto. E no entendimento de Jacó, ele fica inconsolável, chorando, porque para ele era o fim, para ele tinha acabado, o filho estava morto, os sonhos tinham acabado, e Jacó tinha depositado toda a sua esperança naquele menino. Ele olhava para aquele menino e ele sabia que aquele menino é que daria continuidade na liderança da família, Abraão, Isaac e Jacó. E ele sabia que José seria a pessoa que conduziria essa promessa. Só que quando ele pega a túnica na mão, ele diz: acabou. Só que o que para Jacó, na cabeça dele, na mente dele, estava acabando, para Deus estava apenas começando. Para Deus estava apenas se iniciando. O que para Jacó era o final da história, para Deus era apenas o início de uma linda, de uma bela e de uma história extraordinária. Se alguém entrou aqui nessa noite achando que terminou, que é o fim, eu vim aqui para dizer para você que o que para você parece ser o fim, para Deus é apenas o começo de uma linda história que Ele está começando a escrever para você. Ele é vendido como escravo para o Egito. Aqui o molho de José começa a deitar-se, não porque ele quis, não porque ele errou, mas porque o próprio Deus permitiu que ele passasse por um tempo de provação. Então o próprio Deus vai permitir que o molho de José deite-se. E aqui, quando ele é vendido para uma caravana por algumas moedas,
O molho dele começa a deitar-se. Ele vai parar no Egito como escravo. Vai para o mercado de escravos. Potifar bate os olhos nele. O capitão da guarda de Faraó gosta dele, compra ele e leva ele para sua casa, para trabalhar como escravo. Só que Potifar fica observando que aquele escravo, ele é diferente, porque tudo que ele faz dá certo, tudo que ele coloca a mão, floresce, tudo que ele vai fazer, acontece, as coisas, os negócios de Potifar começam a andar, começam a caminhar, e ele percebe que era por causa de José. Ele chama José e entrega toda a sua casa, todos os seus negócios nas mãos de José, e diz: a partir de hoje você vai administrar tudo que eu tenho, porque eu vejo que existe algo de diferente na tua vida. Irmãos, e a Bíblia diz que Potifar prosperou muito, enriqueceu muito, floresceu muito por causa de José. Deus estava abençoando a casa de Potifar por causa de José. Você precisa entender uma coisa: Deus não abençoa lugares, Deus abençoa pessoas, e as pessoas abençoam os lugares. Esse lugar só é abençoado porque você está aqui. Eu não sei se você conhece alguém, mas tem pessoas que quando chegam em um lugar, ele consegue mudar o ambiente. Tem pessoas que chegam num lugar que há tristeza, um lugar que parece que há luto, mas quando essa pessoa chega, ela consegue transformar o ambiente em que ela está. Para ela não tem tempo ruim, para ela não tem problema. E José era essa pessoa. Depois que ele entrou na casa de Potifar, tudo mudou, tudo se transformou. Tudo que era seco, que era estéril, começou a produzir. As coisas começaram a acontecer de maneira muito rápida na vida de Potifar. Só que a mulher de Potifar começa a olhar para José e desejá-lo. E dia após dia ela vem pedindo para ele: deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo. Só que José não é esses crentes que cai de boca em qualquer prato que oferece. José era um homem de Deus de verdade. Estava longe do pai, longe dos irmãos, longe da família, longe da sua terra, longe do seio da família, mas continuava cheio de Deus. E quando vem a proposta, ele diz: não, 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 não. Tem um ditado popular que diz que água mole e pedra dura tanto bate até que fura, mas com José esse negócio não funcionou. Ela bateu, ele disse: não, 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 porque ele sabia que as promessas de Deus eram maiores sobre a vida dele. Só que ela arma um laço, porque o inimigo não desiste. Se tem alguém que é paciente, é o inimigo. Ele arma um laço hoje, não deu certo, ele arma outro amanhã, ele arma outro dia. Ele ruge 24 horas ao seu derredor, procurando a quem tragar. E ela arma um plano, ela dispensa todos os funcionários daquele dia, e deixa somente, dá folga para todo mundo, só não dá folga para José. Então José chega para trabalhar, está só os dois em casa, e ela mais uma vez faz a proposta: José, deita-te comigo. Ele diz, mais uma vez, ele diz, não. Só que ele estava tão próximo dela, que ela agarra na túnica dele. Só que ele estava tão decidido, porque ele podia dizer o seguinte: já que você me agarrou, já que não tem como eu escapar, então o que aconteça? Ele disse não. Ele escapa por baixo e deixa a túnica nas mãos dela, e ele corre, e ele sai correndo, e ele foge, e ela fica com a túnica de José nas mãos. E a primeira túnica que os irmãos arrancaram e mancharam de sangue serviu para provar para o pai que ele estava morto. Agora a segunda túnica vai provar para Potifar que José tentou alguma coisa contra a esposa dele. E essa prova vai levá-lo para a prisão. E ele vai passar aproximadamente 10 anos no cárcere, preso, sem nunca ter feito nada, sem nunca dever, preso e cativo. Ele passa 3 anos na casa de Potifar trabalhando, e vai passar mais 10 anos na prisão.
parece que é o fundo do poço. Quem olha parece que Deus esqueceu de José, e o molho dele está cada vez deitando mais. E agora chega num ponto crucial, em que o molho está totalmente deitado, preso numa terra distante, numa terra longínqua, acusado de tentar violentar nada mais, nada menos do que a esposa do capitão da guarda de Faraó. Só que no sonho dele, ele viu o molho deitado, mas também viu o molho se lê. Você olhando com os olhos naturais para essa situação, você diz: Deus não existe, Deus não é justo. Como é que Deus deixa ele passar pelo que ele está passando? Por que é que Deus permite os irmãos vendê-lo? Parece, por que Deus não interviu? Por que Deus não fez nada? Por que Deus permitiu que ele fosse vendido, a túnica fosse arrancada? Por que Deus permitiu que o pai pensasse que ele estava morto? Por que Deus permitiu que ele fosse ser escravo no Egito, e depois a mulher inventar uma calúnia contra ele, e ele passar 10 anos preso injustamente? A Bíblia diz, através da boca do apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você olha para a vida de José, você percebe que se José não tivesse contado o sonho para os irmãos não teriam odiado. Se os irmãos não o odiassem, os irmãos não teriam tomado a túnica dele e jogado ele dentro daquela cova. Se eles não tivessem jogado ele dentro daquela cova, eles não teriam tirado novamente. Se eles não tivessem tirado ele da cova, eles não teriam o vendido como escravo para aquela caravana. Se ele não tivesse sido vendido como escravo, ele nunca teria ido parar no Egito. Se ele não tivesse ido parar no Egito, ele nunca teria conhecido Potifar. Se ele não tivesse conhecido Potifar, ele nunca teria servido Potifar na casa dele. Se ele não tivesse ido servir Potifar na casa dele, ele nunca teria conhecido a mulher de Potifar. Se ele nunca tivesse conhecido a mulher de Potifar nunca tinha tentado contra a vida dele. Se a mulher de Potifar nunca tivesse tentado contra a vida dele, ele nunca teria fugido e escapado dela, e a túnica não teria ficado nas mãos dela. Se a túnica não tivesse ficado nas mãos dela, ela não teria prova suficiente para provar que ele tentou alguma coisa contra ela. Se ela não tivesse provado que ele fez alguma coisa contra ela, ele jamais teria sido preso. Se ele não tivesse sido preso, ele jamais teria conhecido o copeiro. Se ele não tivesse conhecido o copeiro, ele não teria ouvido o sonho do copeiro. Se ele não tivesse ouvido o sonho do copeiro, ele não teria interpretado o sonho do copeiro. Se ele não tivesse interpretado o sonho do copeiro, o copeiro não teria saído da prisão. Se o copeiro não tivesse saído da prisão, ele não teria voltado a entregar o copo nas mãos de Faraó. Se o copeiro não tivesse voltado a entregar o copo na mão de Faraó, Faraó não teria contado o sonho para o copeiro. Se o copeiro não ouve o sonho de Faraó, o copeiro não teria dito que tinha um hebreu preso há quase 10 anos dentro daquele cárcere e dentro daquela prisão. Se o copeiro não tivesse falado de José, Faraó não teria mandado buscá-lo na prisão. Se Faraó não tivesse mandado buscar José na prisão, José nunca teria se apresentado diante de Faraó no palácio. Se José não tivesse se apresentado diante de Faraó, Faraó não teria contado o sonho para ele. Se Faraó não conta o sonho para ele, José não teria interpretado o sonho de Faraó. Se José não tivesse interpretado o sonho de Faraó, ele nunca teria se tornado governador do Egito. Se ele não tivesse se tornado governador do Egito, ele não teria administrado da maneira que administrou e não teria alimentado multidões e mais multidões. Se ele não tivesse alimentado multidões, os irmãos não teriam feito parte de tudo isso. Eles não teriam vindo morar no Egito, toda a sua família. Então entenda uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que aconteceu na tua vida no ano de 2017, mas tudo o que aconteceu, Deus vai convergir isso em bênção. O final é melhor do que o início. O final das coisas é melhor do que o começo. Quem sabe você entrou aqui hoje dizendo: por que está acontecendo isso comigo? Por que estão me vendendo? Por que me enganaram?
Por que fechou a porta de emprego? O porquê dessa enfermidade? Para de questionar tanto Deus, por quê? Tantos porquês. Tudo o que aconteceu vai te levar a um lugar que você jamais imaginou ir. Entenda uma coisa: Deus está cuidando de cada detalhe da tua vida. Deus está conduzindo você por caminhos que você não entende. Deus está abrindo caminhos aonde não tem. Pastor, mas eu não entendo. Você não precisa entender. Você nunca vai entender a lógica de Deus. A lógica de Deus não é como a nossa. Deus não trabalha com a nossa lógica. Deus não trabalha do nosso jeito, senão Ele não seria Deus. Quando você espera Deus pela direita, Ele vem pela esquerda. Quando você espera Deus pela esquerda, Ele vem pela direita. Quando você espera Deus vindo pela sua frente, Ele vem pela retaguarda. Quando você espera pela retaguarda, Ele vem pela frente. Quando você espera pela frente, Ele vem de cima e te socorre. Certo é uma coisa: Ele vem ao seu favor. Eu quero profetizar em nome de Jesus que 2018, até 2017 o seu molho ficou deitado. Não porque você quis, não porque você errou, não porque você pecou, não, é porque o próprio Deus deitou o seu molho. Foi um tempo de solidão, foi um tempo escondido, como Davi ficou atrás das malhadas, atrás das ovelhas. Deus permitiu que o seu molho descesse. Deus permitiu que o seu molho ficasse deitado, e que quem olhasse para você dissesse: não existe mais, acabou, não se levanta, não consegue, não canta mais, não prega mais, não lidera mais, não participa mais, essa empresa está falida, não tem mais jeito. Aí Deus olha para você nessa noite e diz: tudo bem, até hoje o seu molho ficou deitado, mas hoje, dia 17 de janeiro do ano de 2018, eu te tomo pela mão direita e digo para você: é hora do teu molho ficar em pé. É hora, é tempo do teu molho ficar de pé. Oh, Uriabagassuri Arabacana Bassuri Arabassadarai. Cutuca esse irmão do seu lado e diz: irmão, o seu molho vai ficar de pé. Diga: o teu molho vai ficar de pé. 2018 é o teu ano. Oh! Quando você está no centro da vontade de Deus, os céus conspiram ao teu favor. Quando você está no centro da vontade de Deus, até as coisas erradas que fazem para você dar certo, eles armam uma cilada aqui, parece que Deus permitiu que você caísse, mas lá na frente Deus mostra que não é desse jeito, não é dessa maneira. José vai parar no Egito, vai interpretar o sonho de Faraó. Esse ano seja ousado. Um conselho, tá? Seja ousado. Seja ousado. Arrisque um pouquinho mais. José foi chamado na presença de Faraó para fazer o quê? Interpretar um sonho. Só que ele não fez só isso. Depois de interpretar o sonho, ele decidiu dar uma aula de administração para Faraó. Ele disse: olha aqui, Faraó, eu te aconselho que você escolha um homem sábio, entendido, e que administre, porque vai vir 7 anos de abundância. Diga comigo: virá sobre essa igreja 7 anos de abundância. Pega essa palavra, porque essa palavra é para você. E você vai administrar tudo, Faraó. Vai guardar 20%. 20% de tudo que entrar, você vai guardar em celeiros, o trigo, a alimentação. Porque depois desses 7 anos, vai vir uma crise tão forte que ninguém mais vai se lembrar da abundância. Mas se você souber administrar no tempo da bonança, no tempo de crise, você vai viver em tranquilidade. Faraó começa a olhar para os seus súditos, começa a olhar para aqueles que trabalhavam para ele, e volta para José e diz: haveria alguém no nosso meio e que repousa o espírito dos deuses? Você será o governador do Egito. Você é o cara, José. Você é esse homem que você mesmo está falando. Detalhe:
Até então o Egito nunca tinha existido governador. Esse cargo foi criado só para José. Deus fez Faraó criar um cargo que não existia no Egito, só para abençoar o filho dele, só para abençoar a vida de José. E Faraó diz: olha, ninguém levanta a mão e nem um pé no Egito sem a sua permissão. E até mesmo eu que sou Faraó, só mando quando eu estiver no trono. Mas no momento que eu desço do trono, eu também tenho que bater continência para você, José. E a Bíblia diz, irmãos, que José sai, os 7 anos de fartura vêm, e José sai para contabilizar tudo o que estava acontecendo no Egito. A vida do Egito se chamava Rio Nilo. A dependência total do Egito estava no Rio Nilo. Porque o ano que não chovia e o Nilo não transbordava, não tinha plantação, não tinha agricultura. Havia crise no Egito. Então tinha ano que o rio não transbordava, não tinha chuva, havia seca e o Egito padecia. Tinha ano que dava um enchente, transbordava, então acontecia alguma coisa. Mas diz a história que nos 7 anos em que José administrou o Egito, houve 7 grandes enchentes. O Nilo transbordou 7 anos seguidos, molhou a terra do Egito e nunca se houve uma colheita como no tempo que o José estava administrando. O seu Nilo vai transbordar. Vai ter enchente no seu Nilo. O seu Nilo vai transbordar. Mas vai transbordar tanto, 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 que a Bíblia diz que José saiu com agenda para contabilizar o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que ele perdeu as contas, porque Deus estava fazendo algo transbordante na vida de José. E eu libero essa palavra sobre a tua vida. Não haverá seca, haverá enchente. O seu Nilo vai transbordar, a terra vai molhar, haverá plantação, haverá uma colheita abundante no ano de 2018. Eu vou dizer uma coisa profética para você. Essa pessoa que está sentada do seu lado não está por acaso. Eu não acredito no acaso, eu acredito no propósito de Deus. Você sentou no lugar que você devia sentar hoje. Você está no lugar certo, do lado da pessoa certa hoje. Eu vou dizer para você por quê. Porque, pastor Rubens, esses 7 anos de abundância que veio sobre o Egito, não veio por causa de Faraó, não veio por causa do Egito, veio por causa de José. Então, se José tivesse ficado em Canaã, esses 7 anos teria vindo sobre Canaã. Mas como os irmãos, os idiotas dos irmãos, venderam ele para o Egito, a bênção acompanhou José. E aonde José estava, havia abundância. E aonde os irmãos, os invejosos estavam, havia crise. Aonde José estava, havia celeiro cheio. Aonde os irmãos invejosos estavam, havia celeiro vazios. Aonde José estava, tinha vacas gordas. Onde os irmãos estavam, tinha vacas mirradas. Onde José estava, havia abundância. Mas onde os irmãos estavam, havia fome e necessidade. Se os irmãos soubessem disso, eles jamais teriam vendido José. Dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado. Se eu fosse você, eu tirava uma foto com ela, agradava ela, pagava um jantar para ela. Sabe por quê? Essa pessoa que está do teu lado pode ser um José de Deus. A sua bênção pode estar ligada a essa pessoa. Tem José de Deus aqui nessa noite. Tem Esther de Deus aqui nessa noite. Pega na mão dessa pessoa, tira foto com ela, porque você não sabe aonde Deus vai levar essa pessoa. Você não sabe aonde Deus vai conduzir essa pessoa. Ah, pastor, eu olho para ela hoje, não vejo nada nela. Ah, irmão, tudo começa pequeno, ninguém nasce grande. Acreditar depois que acontece é fácil.
Acreditar no pastor Rubens agora, que tem uma igreja tão relevante na cidade, não é tão difícil. Difícil é acreditar no começo. E tem gente aqui que está no começo, e quem ora não dá nada, mas você é um José de Deus. Você vai abençoar muita gente ainda. Você vai abrir a porta do seu celeiro para abençoar muita gente, muitas vidas. Quando o anjo disse para Maria: Maria, tu vai gerar o filho de Deus, nem José acreditou. Porque se ele tivesse acreditado, ele não ia querer largar dela no meio da noite. Ele disse: o quê? Noiva minha, grávida do Espírito Santo? Não desce. Ninguém acreditou em Maria. José só acreditou porque o anjo visitou ele na madrugada, e aí ele acreditou que o que Maria estava gerando era de Deus. Ninguém acreditou. Os pais não acreditaram, a família não acreditou, ninguém acreditou. Agora imagina a vida que Maria levou e que José levaram, por causa do propósito de Deus na vida deles. E eles diziam: não, é filho de Deus. E quem olhava dizia: eu não acredito. Só que chegou um dia que João Batista estava batizando no Rio Jordão, e o Nazareno, o ruivo da Galileia, ele entrou na fila para ser batizado também. E todo mundo olhando, dizendo: olha lá o filho de Maria, olha lá o filho de José. Porque as pessoas diziam o seguinte: isso aí é José aprontou com Maria, e agora está inventando história que o filho é do Espírito Santo. E José, calado, ele sabia do que ele estava gerando para Deus. Aleluias, aleluias. Mas Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Deus ficou esse tempo todo calado. Esse tempo todo calado. Mas quando Jesus completa 30 anos de idade, está na fila para ser batizado, e todo mundo olhando, dizendo: olha lá o filho de José, olha lá o filho de Maria. João olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí os invejosos olham e dizem: é porque você é primo, é parente, é por isso que você está dizendo isso. Ah, pastor, aí Deus não aguentou, Deus rasgou o céu e gritou lá de cima: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo desceu em forma de corpórea de pomba e repousou sobre Jesus. Toda aquela multidão viu e disse: realmente José tinha razão, ele é o filho de Deus, ele é o filho de Deus, ele é o filho de Deus. 2018 é o ano do reconhecimento do ministério e do propósito de Deus na tua vida. Quem não acreditava em você vai ter que ver o que Deus vai fazer através da tua vida nesta cidade. Deus vai soprar o teu nome. Deus vai te levantar. Sete anos seguidos de bênção, de bênção, de bênção e de bênção. Só que José, embora fosse rico, fosse próspero, ele tinha uma lacuna na sua alma. José tinha uma ferida por dentro que médico nenhum conseguia curar, psicólogo, psiquiatra nenhum conseguia curar. Era a marca de ter sido vendido pelos próprios irmãos, a marca de ter sido caluniado pela mulher de Potifar e passar 10 anos preso. Mas o que doía mais é ser vendido pelos próprios irmãos. E mesmo sendo rico, sendo próspero, ele tinha essa ferida dentro dele. Mas quando há uma ferida que o homem, o médico, o psicólogo ou o psiquiatra não pode curar, o próprio Deus vai se encarregar de curar essa ferida. E como Deus vai fazer isso? Deus vai mandar 7 anos de prosperidade sobre a vida de José, e vai fazer José esquecer o tempo de sofrimento que ele teve.
Ou seja, esse tempo de sofrimento que você passou, de provação, não se compara com aquilo que Deus começa a fazer hoje na tua vida. Você não vai nem se lembrar do que fizeram para você mais. Isso não quer dizer que você vai ter amnésia. Você vai se lembrar, mas não vai sentir mais dor por isso. Porque a Bíblia diz que antes que os irmãos de José viessem até o Egito pela primeira vez, sem saber que José estava no Egito, Deus deu um filho para José. E quando... Isso aqui eu achei interessante, pastor, mas é uma outra mensagem para um outro dia, se o pastor permitir a gente voltar. É que Faraó deu uma roupa egípcia para José. Gente, os irmãos de José na primeira vez não conheceram ele, sabe por quê? José estava pintado como um egípcio, usava argolas, brincos, braceletes como um egípcio, vestia-se como um egípcio. Ele ganhou um nome egípcio, Zafenate-Paneia. Ele ganhou uma esposa egípcia. Ele falava um dialeto, um idioma egípcio. Vivia no Egito. Mas dentro dele, ele continuava sendo um hebreu. Dentro dele, ele sabia das suas raízes. Tudo que Faraó tentou fazer para mudar José, ele não conseguiu. E quando o filho nasceu, ele dá um nome também hebreu. O nome dos filhos eram dados conforme a situação do nascimento da criança. E quando o menino nasce, ele diz, vai se chamar Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer o meu tempo de sofrimento. Que quer dizer, Deus me fez perdoar os meus irmãos. Deus me fez, me curou do meu passado. O primeiro filho se chama Perdão. O segundo que nasce, Efraim, ele diz, esse aqui vai se chamar Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quem nasceu primeiro, a prosperidade ou o perdão? Está vendo por que algumas pessoas não prosperam? Está vendo por que algumas pessoas não prosperam? Porque o perdão nasceu antes da prosperidade. Você está brigando com Deus, dizendo, Deus, por que não acontece? Deus, por que eu não cresce? Por que as coisas não fluem na minha vida? É simples, perdoa, libera o perdão. Pastor, mas a pessoa não merece. Quando você perdoa, não é porque a pessoa merece, é você que merece. José não perdoou os irmãos porque os irmãos mereciam. Ele perdoou porque ele precisava ser feliz. E quem não perdoa nunca é feliz. Não perdoar é como você carregar uma pessoa morta nas costas. Comece 2018 liberando o perdão. Assim que nascer o perdão no teu coração, vai nascer uma prosperidade tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Os irmãos vêm sem saber que José era o governador do Egito. Eles chegam diante de José. Vem comigo, por favor. Capítulo 42, verso 6. Eles vêm ao Egito comprar comida, porque eles têm dinheiro, mas a terra não produz, não tem como plantar, não tem como colher. Eles têm dinheiro, porque Jacó era um homem muito rico, muito próspero, mas não tinha como comprar. E o único lugar, irmão, Deus é tão tremendo, que Deus fechou todas as portas. A única porta aberta que ele deixou foi no Egito, porque José estava lá. Ou seja, não tinha escape. Os irmãos tinham que ir até José. Capítulo 42, verso 6. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram enquanto o molho de José estava subindo, o dos irmãos estava. É isso que Deus vai fazer. Enquanto o seu molho estiver subindo, o de algumas pessoas vão começar a descer. Aqueles que te venderam, aqueles que te maltrataram, aqueles que te caluniaram, deixa que Deus cuida deles. Enquanto
Porque enquanto o seu molho estava caído, eles riram de você. Enquanto o seu molho estava deitado, eles zombaram de você e disseram: já não existe mais, não tem mais, não se levanta mais. Só que Deus estava em silêncio. E hoje Deus decidiu falar. Então hoje Deus está levantando o seu molho e abatendo o molho dos seus inimigos. Enquanto você está se levantando, os seus inimigos estão se inclinando. Aqui se cumpre a segunda parte do sonho. Eu vi o meu molho se levantando, Deus exaltando José. Eu vi o molho de vocês se inclinando, Deus tratando com os irmãos de José. José não se dá, a Bíblia diz que José conhece os irmãos, mas os irmãos não conhecem José. A transformação foi tão grande, mas tão grande, que os irmãos olharam para José e não conseguiram reconhecer. Quando José bateu o olho nos irmãos, eram as mesmas pessoas, a mesma túnica. Porque invejoso não muda, né, irmãos? É sempre a mesma coisa. Invejoso não muda, porque Deus não abençoa, Deus não prospera. Sonhador é diferente. Você vê ele hoje de um jeito, quando você vê amanhã, você fica assim, ó, meu Deus, o que está acontecendo? José faz com que eles voltem uma segunda vez. E na segunda vez a Bíblia diz que José coloca uma mesa muito ampla, muito grande para eles. E se faz conhecer. Diz: eu sou o vosso irmão que vocês venderam para o Egito. Mas não pesai os vossos corações, porque Deus me enviou na frente de vocês para a preservação da própria vida de vocês. José estava dizendo: eu já perdoei vocês. Senta na mesa e come. A Bíblia diz que eles comeram até se regalarem, ou seja, comeram à vontade, comeram de maneira abundante. E quando o pastor Rubens disse aqui que esse ano essa igreja vai servir a cidade, esse ano vai servir a prefeitura, Deus disse: estou confirmando a palavra no teu coração. Porque enquanto o celeiro de muitos lugares estiverem vazio, o celeiro dessa igreja vai estar cheio. O celeiro dessa igreja vai estar abundante. E até mesmo pessoas, pastor, que se levantaram contra vocês, vão bater nessa porta para pedir ajuda. Não é para fechar a porta. Abra a porta e diga: coma à vontade, sirvam-se à vontade. Há uma mesa farta, há uma mesa abundante, porque Deus está nos dando muito, muito, muito. Deus está fazendo soprar o vento sobre este lugar. Deus está trazendo abundância sobre este lugar. Existe uma fonte que fica uma mina que não para de jorrar. Deus está trazendo a bênção dele sobre este lugar. Deus está trazendo a bênção dele sobre esse ambiente. Deus está trazendo a bênção dele sobre essa igreja, sobre esse ministério. Enquanto haverá crise nessa região, vocês serão marcados pela bênção e pelo favor de Deus neste lugar. Vocês nunca prosperaram tanto quando vocês vão prosperar esse ano. Deus vai levantar empresários no meio de vocês. Não é errado você orar e dizer: Deus, envie empresários para a minha igreja. Deus conhece o coração do pastor. Mas Deus vai levantar aqui no meio de vocês. Deus vai levantar no meio de vocês. Deus vai prosperar muito, mas muito vocês, de uma forma como nunca prosperou antes. O ano de 2018 vai ser sem dúvida o melhor ano da tua vida até então. Fique de pé, deixa eu terminar com uma palavra do teu coração. Uou! A primeira túnica os irmãos tomaram, mancharam de sangue e serviu de prova para provar que ele estava morto. A segunda túnica a mulher de Potifar tomou para provar que ele tinha feito algo contra ela. A terceira túnica era uma túnica de prisioneiro.
sabe, igual dos irmãos metralha assim. Foi arrancada também para ele se apresentar diante de Faraó. Mas José recebeu uma quarta túnica, que era a túnica de governador. A primeira ele perdeu, a segunda ele perdeu, a terceira ele perdeu. A primeira foi o pai que deu, a segunda foi Potifar que deu, e a terceira foram os carcereiros que deram. Mas a quarta foi Deus que deu. Ele perdeu as 3 primeiras, mas a quarta ele morreu com ela. Aquilo que Deus está te dando nessa noite, ninguém vai tomar, ninguém vai roubar de você. José ficou 13 anos sofrendo. O molho de José ficou 13 anos deitado. Quantos anos? 13. Dos 17 aos 30 anos, José ficou oculto, José ficou escondido, José ficou no anonimato. Só que depois dos 30 anos, José viveu 110 anos. 30 para chegar em 110 dá quanto? Quanto? 80. Então ele passa 13 anos deitado, de sofrimento, de provação, e vive 80 anos na bênção e na prosperidade, amém? Então você pega 80 e divide por 13, vai dar 6, alguma coisa. Então José viveu 6 vezes mais de bênção e de prosperidade o seu tempo de provação. Eu não sei há quanto tempo você está sendo provado, há quanto tempo o seu molho está deitado, mas é uma conta muito simples. Pega esses anos de provação, multiplica por 6, é o que você vai viver de abundância e de prosperidade. Se você está 10 anos sendo provado, você ainda vai viver mais 60 anos de bênção, de prosperidade na tua vida. Receba essa palavra, porque essa palavra é para alguém aqui nessa noite. Pega essa palavra, porque eu vim com essa palavra marcada aqui, riscada. E a hora que o pastor Rubens falou que essa igreja já está alimentando pessoas, mas que ia ser um grande celeiro, Deus disse: essa é a palavra para essa igreja nessa noite. Pastor Rubens, eu não posso falar isso para te agradar e nem para me trazer de volta aqui, porque eu e o pastor Rubens, a gente não tem aliança por oferta, a gente não tem aliança por essas coisas. É uma aliança de coração, de reino de Deus. Quando ele foi lá, eu não perguntei para ele o que ele precisava ou o que ele queria. Nem ele perguntou, ele foi servir a nossa igreja. Há uns 15 dias, pastor Rubens, Deus me incomodou, e ele mostrava algo a respeito dessa igreja. E na visão que Deus me deu, pastor Rubens, eu sei que é difícil dizer isso, porque aqui existe muito esforço, existe muito suor, muitas lágrimas que foram derramadas para que isso aqui fosse construído. Eu não sei qual que é a dimensão disso daqui, se está em terreno para lá ou para cá, mas o lugar que Deus me mostrava não era esse. O lugar que Deus me mostrava era pelo menos 3 vezes maior do que esse. Eu não sei se isso aqui vai precisar ser quebrado e reconstruído. Eu não sei se Deus vai levar vocês para construir em outro lugar. Mas eu tenho certeza de uma coisa que Deus me mostrou. É grande. É grande. É grande. Vocês vão viver algo extraordinário. Vocês que acreditaram no pastor, vocês que acreditaram nessa promessa, vocês que confiaram nesse ministério, nesses 9 anos, vocês que vão chegar a partir de hoje,
Vocês vão vivenciar algo nessa cidade que ninguém ainda vivenciou. Vocês vão provar algo nessa cidade que ninguém ainda provou. Deus vai sacudir essa cidade através da vida de vocês. Deus vai sacudir essa cidade através do ministério de vocês. Deus vai soprar o nome desta igreja e o nome desse ministério. E você faz parte dessa história. Você faz parte disso. Você vai ter dias que você vai deitar e não vai conseguir dormir. Deus vai começar a dar sonho para vocês. Deus vai começar a dar visão para vocês. Deus vai começar a mostrar coisa que nunca mostrou. Você vai começar a ouvir coisa que você nunca ouviu. Deus vai levantar pregadores aqui que você nem sabia que pregava. Deus vai começar a levantar ministros de louvores aqui que você nunca sonhava que seria. Aí do teu lado tem um José, aí do teu lado tem uma Esther. E esse é o ano de Deus tirar você do anonimato. Esse é o ano de Deus tirar você da cova. Esse é o ano de Deus tirar você do deserto e fazer o seu deserto florescer. Pegue na mão de quem é do teu lado. Fecha uma corrente. Xarabacanturibi acalo simi flaço dirihai. Xirabacaia subquedelebes. Diga para essa pessoa: eu preciso de você. Diga: eu preciso de você. Diga: eu conto com você. Esse ministério precisa de você. Essa igreja precisa de você. Essa é uma grande família. Essa é uma grande família. O que você não tem, essa pessoa te completa. O que você não tem, o outro lá te completa. Todos vocês são úteis nesse corpo. Todos vocês são úteis para esse corpo. Eu sinto uma unção de Deus movendo sobre este lugar. Eu sinto a unção de Deus movendo sobre este lugar. Os cultos de vocês vão virar notícia. Os cultos de vocês vão virar notícia. Não, vocês não estão entendendo. O culto de vocês virá notícia. Fecha os teus olhos que eu quero orar por você agora. Amanto quilha cerebicovia chibi de kel asub nel que nel assai o kimi de fogo de canto ribe dei sou ali com mineia sede que você aliás rubi quebre nos ideia sudi quebres o ribi alabaqui ou sede ouve ele amansuri quebra soube ele bicala sube de queima na eu soube ele bicala suri biquebre o ribi subi ama soube rebedeceule o riamo de que frouxe de queima na subidea Sturibicaia sebe de flaço bidiquel suiemenicai. Estou eu assumindo o controle nessa noite, que a manassuia te tomando pela tua mão direita e colocando o seu molho de pé nessa noite. Uriacalassuia, estou eu tirando do anonimato. E abacaia subiebesu, estou eu tirando da cova. Ria subi queleço, o iamo do kel e é de sulha. Se prepare para viver os melhores anos da tua vida, amando e que leço e é que oa uma sequência de chuvas abundantes tocarão a tua vida a partir de hoje, assim diz o teu Senhor nessa noite. Fecha os teus olhos, vamos adorar o Senhor. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos e adore. Agradeça pelo que Deus já fez. Agradeça. Chame à existência aquilo que ainda não existe. Chame à existência aquilo que ainda não existe. Muitos subirão nesse altar para contar o testemunho do que Deus está fazendo nesta cidade.
Canta, Lucas, canta, canta. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Só quem acredita manifesta de algum jeito. Só quem acredita manifesta de alguma maneira. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu tô sentindo Deus aqui. Eu tô sentindo Deus aqui. Grandes coisas aqui. estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Já está acontecendo. Oh, 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 oh. Levante a mão do seu irmão para cima e diga: Deus está levantando o teu molho. Diga: Deus está levantando o teu molho. Deus está levantando o teu molho. Deus, seu molho fica de pé hoje. 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 Vem Deus, vem Deus. Sacode essa igreja, Deus. Sopra sobre os quatro cantos deste santuário. Isso. Dá lugar. Dá lugar. Deus vai te pegar hoje. Deus vai te pegar hoje. É uma noite diferente. É uma noite extraordinária. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Aleluia. Comece a contemplar o que Deus está fazendo. Comece a contemplar o que Deus está realizando. Deus vai tocar no teu casamento. Deus vai tocar na tua vida conjugal. Deus vai tocar na tua saúde. Deus vai tocar nas tuas finanças. Deus vai tocar nos teus filhos. Deus vai tocar no teu ministério. Deus vai tocar em todos os pilares da tua vida nesse ano de 2018. O seu molho não ficará deitado. O seu molho não permanecerá deitado. É como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém Declare é isso, como igreja. o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, cremos. Grandes Solte a mão de alguém, abraça alguém agora e profetiza na vida dele. Grandes coisas Abraço bem vão forte, abraço bem acontecer forte. nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus falou profundamente comigo nessa palavra. Profundamente comigo nessa palavra. Eu quero fazer quero te dar 3 palavras rápidas. Obrigado, querida. A primeira: você que está cansado, que os seus molhos estão deitados, você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Deus me mostrou, pastor, algo assim
uma noite de salvação, de cura, uma noite completa. Eu quero convidar você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje e falar assim: Senhor, eu vou deixar para trás tudo que fizeram para mim, e eu quero recomeçar hoje, eu quero reconectar hoje, quero iniciar um novo projeto na minha vida hoje. Eu gostaria que você viesse aqui comigo, aqui no altar aqui, e ficasse aqui à frente junto comigo. O segundo apelo que eu quero fazer nessa noite: você que de repente está distante, você se sente distante, você se conhece, eu não te conheço, não sei como está seu coração, mas talvez você está distante e você quer dizer assim: essa é uma noite de novos começos. Eu quero que você venha aqui à frente também. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir a tua vida. Como que é o nome dele? Lucas, pode cantar, Lucas, esse daí. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo o que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Não onde mais. Quem mais está? É você? Você? Você não tem mais você? tempo para vir aqui. Quem mais? Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Cadê a próxima alma? Venha. Já não ouço mais. O Senhor te chama. Sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Oh, lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Você que está com seu coração queimando, ardendo, vem. Não fique com vergonha. Há 22 anos atrás, eu entreguei a minha vida para Jesus. Ei! Vem.
pastor, eu não quero mais essa vida. Pastor, eu quero ir mais longe, pastor. Quero um pouquinho mais. Você que está se sentindo preso em alguma área da sua vida, seja naquilo que for. Todas essas marcas de José, pastor, muito provavelmente causou a ele feridas. E ele precisou vencer essas feridas. Você que está sentindo que está difícil você orar, está difícil você se relacionar com Deus, e você quer essa unção, porque essa unção está muito forte aqui no altar assim, mas está muito forte. Vem aqui que nós vamos encerrar o culto, mas antes de encerrar o culto, você precisa receber dessa unção. Uma unção de renovo sobre a sua vida, para você continuar a caminhar, em o nome de Jesus. Corre. Vem. Isso. Pastor, preciso de uma carga na minha vida. Vem. Bote a mão aqui no altar, meninas, ó. Aleluia. Aleluia. Mais uma garota aqui. Deus abençoe a sua vida. Rei do meu coração, seja o monte que pecou, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, aleluia. Tu és bom, bom. Vocês que estão nas cadeiras, fecha o corredor novamente. Tu és bom. Se conecte com essa pessoa que está do teu lado. Vocês que estão aqui à frente, ore uns pelos outros. Isso. Tu és bom. Os nossos amados irmãos chegando, um renovo, algo diferente acontecendo. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, é minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás
jamais, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, levante assim para o alto, assim como a mão de um vencedor.